Fala galera, bem-vindos ao canal. Cola comigo. Essa é a história de hoje, 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro de 1536, a atual capital da Argentina, Buenos Aires, foi fundada pelo espanhol Pedro de Mendoza. A cidade nasceu como um ponto estratégico para a colonização da região do Rio da Prata. Apesar das dificuldades iniciais, o local se tornaria um dos principais centros urbanos da América do Sul. Em 2 de fevereiro de 1556, o pior terremoto da história atingiu 3 províncias da China. O desastre causou a morte de aproximadamente 830 mil pessoas. A tragédia marcou profundamente a história do país. Até hoje, é considerado o sismo mais letal já registrado. Já em 2 de fevereiro de 1801, pela primeira vez em sua história, o parlamento britânico passou a incluir representantes irlandeses. A mudança ocorreu após a união política entre a Grã-Bretanha e a Irlanda. O fato alterou significativamente a dinâmica política do Reino Unido. No dia 2 de fevereiro de 1848, a guerra entre os Estados Unidos e o México foi oficialmente encerrada. O conflito terminou com a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo. O acordo redefiniu fronteiras e ampliou consideravelmente o território norte-americano. Em 2 de fevereiro de 1863, Samuel Langhorne Clemens adotou um nome fictício. Ele passou a ser conhecido como Mark Twain. Com esse pseudônimo, se tornaria um dos maiores autores da literatura norte-americana de todos os tempos. Já em 2 de fevereiro de 1943, as tropas nazistas se renderam após perderem a Batalha de Stalingrado. A vitória foi decisiva para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. O episódio marcou uma virada fundamental no conflito contra a Alemanha nazista. No 2 de fevereiro de 1967, o general Anastácio Somoza Debayle foi eleito presidente da Nicarágua. Sua eleição deu continuidade a uma longa dinastia familiar no poder. O regime ficou marcado por autoritarismo e repressão. Em 2 de fevereiro de 1971, Idi Amin Dada assumiu o poder em Uganda. Ele chegou ao governo após liderar um golpe de Estado contra o presidente Milton Obote. Seu governo se tornaria um dos mais violentos da história africana. Já em 2 de fevereiro de 1972, a embaixada britânica em Dublin, na Irlanda, foi incendiada. O ataque ocorreu após um dia de manifestações contra a Grã-Bretanha. O episódio refletiu a tensão política entre os dois países. No dia 2 de fevereiro de 1986, Oscar Arias Sanchez venceu as eleições presidenciais na Costa Rica. Sua gestão ficaria marcada pela atuação em favor da paz na América Central. Anos depois, ele receberia o Prêmio Nobel da Paz. Em 2 de fevereiro de 1987, Ulisses Guimarães, presidente do PMDB, foi eleito presidente da Assembleia Constituinte. Ele teve papel central na elaboração da Constituição Brasileira de 1988. O processo marcou a consolidação da democracia no país. Também em 2 de fevereiro de 1987, leitores da revista Poplo elegeram Katharine Hepburn e Cary Grant como os maiores atores de todos os tempos. A escolha destacou 2 ícones do cinema clássico de Hollywood. Ambos deixaram um legado duradouro na história do cinema. Já em 2 de fevereiro de 1989, caiu o ditador do Paraguai, Alfredo Stroessner. Após décadas no poder, ele foi deposto e se exilou no Brasil. O evento marcou o fim de um dos regimes mais longos da América do Sul. Ainda, em 2 de fevereiro de 1989, Carlos Andrés Pérez assumiu a presidência da Venezuela. Seu governo enfrentaria grandes desafios econômicos e sociais. O período foi marcado por instabilidade política. No dia 2 de fevereiro de 1994, assistentes-chefes do ditador Romeno Nicolau Seal, SCU, foram presos. Eles foram acusados de genocídio após a queda do regime comunista. As prisões simbolizaram um acerto de contas com o passado autoritário do país. Em 2 de fevereiro de 1992, o presidente da Itália Francesco Cossiga dissolveu o parlamento 5 meses antes do fim de seu mandato. Ele convocou novas eleições em meio a uma grave crise política. A decisão abriu caminho para profundas mudanças no sistema político italiano. Já em 2 de fevereiro de 1994, o veterano estadista Rafael Caldera assumiu a presidência da Venezuela. Seu retorno ao poder ocorreu em um momento de forte instabilidade econômica. O país enfrentava crescente descontentamento popular. Também em 2 de fevereiro de 1994, o líder ultranacionalista russo Vladimir Zhirinovsky fez declarações polêmicas. Ele afirmou apoiar o uso de armas ultrassecretas contra soldados muçulmanos na Bósnia. As falas geraram forte repercussão internacional. No dia 2 de fevereiro de 1996, morreu Gene Kelly. Dançarino, ator e coreógrafo, ele faleceu aos 83 anos de idade. Kelly foi um dos maiores nomes da história do cinema musical. E em 2 de fevereiro de 1997, faleceu Chico Science, nome artístico de Francisco de Assis França, compositor e vocalista da banda Chico Science e Nação Zumbi. Ele foi um dos criadores do movimento Mangue Beat. Sua morte, em um acidente automobilístico, comoveu o Brasil e interrompeu uma carreira inovadora. E assim, a história continua mostrando como cada dia carrega fatos marcantes, personagens inesquecíveis e mudanças profundas no rumo da humanidade. Se curtiu, deixa o like para fortalecer o canal, compartilha com quem também ama história. E comenta aí qual desses acontecimentos mais te impressionou. Até o próximo, a história de hoje.